problema dar exemplo e puxar uma militância. Aí quer dizer, é fácil? Não. É possível. Por quê? Porque nós estamos num fim de ciclo daqueles. A ditadura morreu, o Fernando Henrique não deu conta, o lulopetismo fracassou e deu no Bolsonaro, e agora a discussão vai ser, renova o Bolsonaro, que é uma negação do lulopetismo, lembrando com muita humildade, 70% dos eleitores de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste votaram no Bolsonaro. Esse é o nosso povo. Sabe, eu me recuso a entender que o Brasil agora é fascista ou gado. Eu não aceito isso. O que eu sei é que o nosso povo foi enganado, porque o Bolsonaro, bem assessorado por dinheiro de fora, Steve Bannon, mandado para cá pelo Trump, usou a internet como nenhum de nós jamais soubera usar e criou esses grupos de mentira, de fake news, de coisa e tal. E a grande elite brasileira, zangada com o lulopetismo, com a tragédia da Dilma, resolveu, como fez lá atrás com o Collor, percebe? Empacotar o cara como se fosse a resposta para a não política. 28 anos, deputado de quinta categoria. Bandido, rapaz. Esse cara, eu fui contemporâneo. Como é que era o Bolsonaro deputado? Rapaz, ninguém nem cumprimentava, era bullying. Bullying. Ele se sentava lá, quem sentava às vezes com ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim para presidente da República. Dizia que votou em mim para presidente da República. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o Genuíno, Zé Genuíno, líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem pro Marighella ou pro Lamarca, não lembro bem qual era, e o Bolsonaro, instrumentalizado por essa ultradireita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, né? Com negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal. O Bolsonaro traz um dossiê com 1000 fotos escatológicas de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal. O Genuíno era do PCdoB, não é, na guerrilha do Araguaia, que justiçaram lá no Vale do Ribeira um tenente, não sei o que, com as fotos tudo horríveis e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim a hora mais íntima que eu tive com ele e tal, e acabaram me atendendo, desarmei essa bomba que em nada ajudaria o Brasil, né, essa coisa. Mas depois eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E a nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é minha secretária, meu gabinete, R$600 por mês de gasolina. Porque você vai do hotel, ou do apartamento funcional para o gabinete, R$600 é uns 3 tanques de gasolina na época. Né? Bolsonaro, R$12 mil no mesmo período. Caralho. E num posto de gasolina na Barra. Mas esse dinheiro é pago recibo como? falso. O cara dá o recibo, devolve o dinheiro pro cara, ele dá 10% pro cara e bota o dinheiro no bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim, o cara... É o dinheiro que o cara tinha para administrar. Agora, no governo Bolsonaro, ele está fazendo a história de corrupção, meu irmão, que está se roubando nesse país, de braçada, com uma tecnologia que é de quem conhece o mercado. Vou te dar assim concretamente. O Banco do Brasil tinha uma carteira de ativos, tu foi lá, tomou um dinheiro emprestado, deixou um cheque pré-datado, assinou uma promissória, deixou lá. Então, um belo dia tu não deu conta de pagar e o Banco do Brasil contabiliza isso como prejuízo, desconta do imposto de renda e manda isso para uma subsidiária do próprio Banco do Brasil tentar recuperar esse crédito, que vai ter juro, multa, não sei o quê, o brasileiro sabe do que eu estou falando. E muitas vezes consegue recuperar uma parte disso. Sim. E tal, com o escritório de advocacia, que são premiados pelo êxito, portanto não tem prejuízo nenhum, o prejuízo já foi abatido e tal. Os caras que vão atrás das dívidas. Isso, das dívidas e tal. Pois bem, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI e tem uma subsidiária para cuidar disso, créditos que tiveram liquidação fora dos prazos normais. O Bolsonaro vendeu a carteira de 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG. O BTG é um banco privado e esse G é Guedes. Para que eles façam essa cobrança. Sim, mas só que era 3 bilhões e eles venderam por 370 milhões. Compreende? Se assim, espera um pouquinho, 3 bilhões de reais o BTG comprou isso porque não valia nada, por que chegou a 370 milhões? Por que não foi 400 ou 200? E aí é o melhor negócio do planeta Terra. Depois você tem assim, eles estão esquartejando a Petrobras e é um negócio escandaloso. Anota aí, TAG. A TAG é uma empresa da Petrobras
que ela autonomizou para administrar os tubos, os gasodutos, os oleodutos, que é uma espécie de meio de transporte. Então, lá em Cubatão, tem lá a refinaria e a gasolina tem que chegar em São Paulo. Em vez de ficar esse monte de caminhão subir na serra, ele faz um gasoduto ou um oleoduto e mete a gasolina sob bomba, pressão, chega aqui e distribui. Só quem usa isso é a Petrobras, Rafinha. Só quem usa isso é a Petrobras. Por isso ela fez uma empresa de tal, chama TAG. Isso lá no Nordeste, aqui tem outro nome e tal. Sabe o que eles fizeram agora? O Bolsonaro pegou a TAG, vendeu de uma forma absolutamente obscura. E eu fui atrás, que eu fico procurando, que é meu papel, de fiscalizar, de cobrar, porque eu não fui eleito, então meu papel, 14 milhões de votos, é fiscalizar, cobrar em nome do povo brasileiro e tal, e de um cara que prometeu moralizar a esculhambação do PT. Pois bem, sofisticou-se de tal forma ladroeira no Brasil que eles pegaram a TAG e venderam para uma empresa obscura, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe como, mas o preço eu achei. Qual é o preço? O valor do aluguel desses mesmos oleodutos por 3 anos. Então eu te compro um apartamento. A cifra certinha. Tu me vende um apartamento. Exatinho. Tu me vende um apartamento, tá certo? E eu compro o apartamento por 100 e em 3 anos de contrato que eu te dou para tu continuar morando no apartamento é 100. Tu não quer não ter uma empresa dessa que daqui 3 anos ela é tua e o aluguel para ir para frente é todo no teu bolso porque tu já pagou. A BR Distribuidora, que todo mundo pensa que é da Petrobras, não é mais. O esquema da verba de moradia, que eu disse anteriormente, ele tem um quê disso, assim. Você recebe, é muito louco, né? Você recebe essa grana, você chega para um cara e fala assim, quanto que é teu imóvel? O que se faz, né? Que hoje tem imóvel, a família tem imóvel pra caralho, o que faz? Quanto que é esse teu imóvel? 1 milhão. Beleza, eu te dou 1.200.000. Mas você escritura por 200 e eu te dou 800 aqui, ó, na tua mão. 15 milhões de reais assim, é o patrimônio do Bolsonaro só de imóveis. Vai lavando. É um jeito 15 milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feitas desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro, saco de dinheiro. Dinheiro que tira dos gabinetes lá, dos meninos. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Como é que é o... Você nunca viram uma carteira de trabalho. Como é que é o negócio que os caras ficaram fazendo? Como é que é? Rachadinha? Rachadinha também. Rachadinha é um nome venial para peculato. Sabe o que é isso? O Queiroz, que matou 10 pessoas foram assassinadas pelo... Supostamente. Estou te ajudando aqui, Ciro, para o processo não cair nas tuas costas. Membro da milícia. Supostamente mataram. Acusado de ter matado 10. Era o braço direito operador do Bolsonaro. Percebe? Gisele. É o supostamente. Então, bota o supostamente. Ou a gente fala a verdade, ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empulhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. O povo não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe, então te livra. Sim, ele foi acusado de 10 homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais 5 nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho documento. E o Bolsonaro, ele assinava o recibo, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Isso é o homem que está na presidência da República. E a gente tem o seguinte, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por colosso econômico que produziu isso nesse país? Mas também, Ciro, assim... É uma pergunta para a nossa inteligência refletir, amadurecer. Eu entendo, mas eu acho que também... Por mais que os absurdos estejam acontecendo, e a gente concorda plenamente com isso, não é justificativa para botar esse cara onde ele está agora, cara. Meu irmão, mas veja, muita coisa. Mas uma democracia é uma tragédia e uma maravilha. Quem mais ia lidar com uma pandemia do jeito que esse cara se lidou, se não é um psicopata no poder, cara? Sim, rapaz, eu tenho 3 pedidos de impeachment que eu assinei. 3. Isso não dá para entender. 3 pedidos de impeachment. Ele é um genocida. Ele é uma barbaridade. Mas eu estou querendo refletir sobre a causa entendo. que fez com que 70%, desculpa, não foi uma coisa trivial, 70% do nosso povo, nossos irmãos brasileiros da periferia de São Paulo, sabe, que estão vivendo o pão que o diabo amassou, mas sabe por que foi 70%? Eu vou te explicar. O PT derrubou a economia brasileira 7% em 2 anos.
Sabe quando houve isso na história do Brasil? Nunca. Sabe o que é isso? É o camarada que acreditou na mitologia do crédito fácil e foi pro nome do SPC, quando sabe, pendura na brocha que eu vou tirar a escada. A culpa é das Casas Bahia. Sim. Marabras. Não, mas sabe o que o progressismo brasileiro fez nesse setor? Concentrou em 5 bancos 85% das transações financeiras do país. E essa gente ainda quer discutir esquerda comigo. Ciro, me fala uma coisa. Nós estamos... essa corrida começou agora para você, né? Ainda tem imagina. Primeiro, eu tô achando demais você vir em lugares como esse. Primeiro porque eu gosto muito de você, mas você se abrir a diálogo com essa turma, assim, né? Que eu tô tentando... Desde a época do CQC, a gente tentava algum contato com o PT e nunca nos receber. Nunca teve. Um programa que era petista, um programa que assumidamente petista. E quem faz esse tipo de acusação, saiba, você estava certo. Era um programa completamente lulista. Mais do que petista, era um programa lulista. Nunca tive condições de sentar com um cara e conversar. Bolsonaro da mesma forma, claro, ele foi muito esperto naquele momento que essa gritaria levantava, mas quando a água começou a bater na bunda, ele já fugiu do debate, já não vai nos programas, já não atende, já não fala no rádio, porque também vai expor a fraqueza e a ignorância do sujeito. Mas é um caminho que você está tomando que eu acho extremamente importante e que é uma lacuna que a esquerda ela deixou, que é se comunicar com o novo. Aí o Bolsonaro, e talvez não o Bolsonaro, mas o Bannon, essa turma toda que sabe muito como fazer isso, fez muito bem, de maneira mentirosa, com as fake news, inventando coisas, mas, meu querido, desculpa, não dá para fazer isso? Não dá, mas você precisa pelo menos entender como está sendo feito para poder combater. É isso. Então, assim, para que você... Dica do amigo Rafinha, que é um cara que está na internet desde 99. Esse mundo está aberto. Ele está aberto. Poucos são aqueles que querem ocupar. O Boulos é um cara que vem, tem uma turma que gosta. O Haddad é um cara, por exemplo, que já começou a entender, mas a esquerda ainda é muito incompetente nesse sentido, sabe? Então, quando eu vejo lá todos com o Ciro, os caras ativos, uma turma mandando, criando memes, Cirão da Massa, essas coisas, eu acho genial, cara, porque o Bolsonaro não buscou isso. O povo, realmente, chateado ou decepcionado, acabou fazendo isso voluntariamente. E ele lá, com a sua turma toda, conseguiu entender que isso elegeu o cara. Elegeu as mentiras, ou não sei o quê. Não precisa fazer dessa forma, mas aproveitar isso é extremamente importante, cara. Sem dúvida. Para trazer o debate, para conversar. Eu me imponho, Rafinha, alguns limites. Não é por uma ética que eu cultivo mesmo, porque o bom na política é você sair das oportunidades, sabe, popular. Entrar popular, todos entram, por definição. Né? Quem ganha, entra. Mas o Brasil, a política virou uma espécie de usina de destruição de virtudes e de competências e de personalidades. E eu não tenho vocação para isso. Se eu fosse um lambanceiro, sabe, eu tinha me acomodado no PSDB, eu estava ali numa fila, que era o segundo ou terceiro, percebe? O segundo ou terceiro, tá? Mas eu rompi assim, acabamos de eleger o Fernando Henrique trocou o que era compromisso, eu rompo. E vou embora, vou ostracismo, porque um desapego meu à política me permite ter essa liberdade. Às vezes pago caro, eu vou aprender essa história do supostamente, porque né, de vez em quando um pilantra desse me saca dano moral. É uma coisa impressionante. É impressionante. Mas tudo bem. Estou cumprindo a minha obrigação. E nunca fiz isso para me defender, fiz para defender o povo brasileiro, como eu estou falando aqui. Vender ou não vender 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG, ou o nome do banco, BTG, esse G é de Guedes, fundador do banco, por 370 milhões. Não adianta vir com barulho, é verdade ou mentira? Aí eu falo, o Bolsonaro demite o cara, o presidente do banco. Ups, tira. Aí, a Petrobras está esquartejando, vendendo para o subfaturado, tá dele. Afasta o cara da Petrobras. Percebe? Teve um momento, Rafinha, esse país é um país assaltado. E o pavor que essa elite tem é que eu conheço o ramo, sabe, conheço essas coisas todas. Operei a economia do Brasil, ministro da Fazenda, governador do Estado, eu conheço bem. Então, sabe o que aconteceu outro dia? O Bolsonaro reuniu 4 generais e o Paulo Guedes, 17 e 35.
e disse, vou mexer no presidente da Petrobras. E 30 minutos depois, o mercado futuro estava todo vendido e passou a ser comprado de uma forma absolutamente inusual. Não, todo comprado e passou a ser vendido de forma absolutamente inusual no mercado futuro, ações da Petrobras. Uma aposta solitária de R$160 mil, ganhou 18 milhões de reais, porque ninguém acreditava que a ação da Petrobras fosse cair 20% num dia. Só esta operação aconteceu. A gente sabe o nome da corretora e basta declarar um juiz, qualquer pessoa minimamente decente nesse país, Tribunal de Contas, quem quiser, abre a CVM, abre o sigilo e a gente sabe quem foi. Você sabe qual que é a merda? Roubalheira de braçada é o que o senhor Bolsonaro representa no Brasil. Você sabe o que é frustrante, Ciro? O povo tem... E é difícil. O que você está falando aqui para mim, te falo. Entendi 55%. É. Os outros eu fiquei... Vou te admitir de fundo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu te vendo esse livro, ele vale R$20. Não. A do Guedes eu entendi perfeitamente. Claro. Não, isso aí tudo bem. Você tem lá uma carta de pessoas que estão devendo. Informação privilegiada. Poderia arrecadar... Eu não diria que 3 milhões. Os caras negociam a 30%, 40%, mas mesmo assim... Não me 3 importa milhões por que entregar isso para a iniciativa privada. Entendo perfeitamente. Isso dá para entender. Por que tem um subsidiário do Banco do Brasil para recuperar isso, vai entregar para a iniciativa privada? A minha frustração, que é uma frustração antiga, é que o povo muitas vezes entende, sabe o quê? Quando é o cartão corporativo, que é estou comprando tapioca com dinheiro do povo. Pronto, sabe? Eu fui ministro da Fazenda e fui ministro da Integração Nacional e nunca aceitei ter cartão corporativo. É assim que eu sou. Nunca aceitei. Mas você entende o que eu estou falando? Eu entendo. Às vezes é muito mais fácil... O Orlando Silva é um belo de um cara, um quadro extraordinariamente capacitado e foi levado à execração pública porque descuidadamente pagou uma tapioca com cartão corporativo, quando era ministro do esporte no Brasil. E aí todo mundo entende, mas esquartejar a Petrobras e vender subfaturado, entregar para quem comprou um contrato de aluguel do ativo que vendeu e que o aluguel de 3 anos paga o negócio que o cara deu e vai ficar com ele pelo resto da vida... Isso é difícil o povo entender difícil. Mesmo. É uma pena que é difícil, mas eu sinto que cada vez o povo está tentando entender melhor. Eu vou insistir. Minha aposta é na inteligência do povo. Alguma emoção tem que ter, né? Alguma paixão tem que ter, mas só vai salvar o Brasil se a gente conseguir trocar o ambiente de barulho, zoada, ódio, sabe? Eu chamo de paixões febris. Como é que pode? Lula vai no Reinaldo Azevedo e diz assim, qual é o problema de privatizar a Furnas? Porra, nós estamos guerreando para não privatizar a Eletrobras, na maior crise de energia elétrica desde 2001. Aí o Lula, só para nos vender de novo para o tal mercado, porque acredita que o povo não sabe o que é, diz assim, eu fiz privatizar a Furnas. Qual é o problema de abrir o capital, para ser bem fiel, para abrir o capital de Furnas? Sabe qual é o problema de abrir o capital? É a Petrobras. A política de preço da Petrobras, que está espetando R$6 de gasolina no mototaxista ou no operador de coisa. Por quê? Porque o preço da Petrobras hoje não é mais formado pelo custo da Petrobras, é mais um lucro razoável. É formado porque abriram o capital e ela tem que buscar o lucro máximo, então ela cota petróleo não pelo valor que ela tem de coisa, que é 10, 15 dólares de custo de produção, mas pela oportunidade se estivesse vendendo esse petróleo lá em Roterdã, no estrangeiro. Aí mete na lomba do povo 80 dólares, Sim. Cacete. Aí apura um lucro de 59 bilhões na contabilidade e distribui isso para os acionistas minoritários que não pagam um puto de imposto. Esse país está sendo sangrado e por isso que eu tenho esperança. Sabe? Se eu chegar lá e não me matarem, civicamente falando ou fisicamente, eu conserto isso. Salve galera do canal Podcast Brasil, tudo beleza? Se você quiser saber como eu vivo de YouTube, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui e clica no link que vai para o curso desse camarada que está aparecendo aí na tela, pois foi ele que me ensinou a viver disso. Valeu!